Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidá-los a refletirem comigo por uns instantes, com base inicialmente na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 6 e 7, apenas os 6 e 7, onde nós lemos assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E com base inicialmente nesses dois versos, eu quero compartilhar com vocês algumas recomendações para a vida. Mas não são recomendações para a gente começar a praticar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Não, é já para daqui a pouco, ou pode ser até já a partir de agora. Serão apenas 4 recomendações. E para nós não nos delongarmos muito, então vamos já à primeira. E a primeira necessariamente tem que ser essa. Se você ainda não recebeu a Cristo, receba-o. Não perca tempo, receba-o. E há muitas razões para nós recebermos a Cristo, e eu apresento algumas delas. Razões pelas quais você precisa receber a Cristo, se ainda não o recebeu. A primeira razão, eu vou apresentar apenas 3. A primeira razão é que Ele, Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o plano de Deus para a sua salvação. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Foi isso que anunciaram os anjos aos pastores quando Jesus nasceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciou João Batista. Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna e é aquele em cujo nome nós podemos ser salvos, disse o apóstolo Pedro. Ele é o Filho do homem que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, disse ele mesmo, de si mesmo. Então, essa é a primeira razão. Ele é o plano de Deus para a sua salvação. A segunda razão pela qual você precisa receber a Cristo, se você ainda não o recebeu, é que não há outro plano ou outra forma de se alcançar, de se obter essa salvação. Deus não tem outro plano. Deus não tem plano B. O único plano de Deus é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso que diz taxativamente a palavra de Deus. E a terceira razão pela qual você precisa receber a Cristo como seu Salvador, se ainda não fez, é que a outra opção é a perdição, é o inferno. João Batista disse de Jesus, de forma figurada, que ele, Jesus, é aquele que tem na sua mão a pá para limpar a sua eira e recolher no celeiro o seu trigo, mas lançar a palha no fogo que nunca se apaga. No livro de Apocalipse nós lemos que o destino daqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, não tem um lugar alternativo. Se alguém ensinou ou vier a ensinar para você que existe um lugar alternativo, saiba que não tem. Na Bíblia nós não encontramos nenhum lugar alternativo. Ou você recebe a Jesus e recebe a salvação e o céu por herança, ou a outra opção é a perdição, o inferno. Então essas são as razões pelas quais você, se ainda não recebeu, precisa receber a Cristo. E essa é a primeira recomendação. Se você ainda não recebeu a Cristo, receba-o imediatamente, não deixe para depois. A outra recomendação, a segunda, é que se você já está
seguindo a Cristo, ou vier a segui-lo, seja firme. Seja firme. Não seja aquele crente, aquele seguidor de Jesus volúvel, que ora está seguindo, ora não está seguindo. Não, seja firme na sua decisão. Como Pedro, na ocasião em que ele declarou, em forma de pergunta retórica, que não deixaria de seguir a Jesus, porque ele, Jesus, é quem tem as palavras da vida eterna. Pedro foi firme. Como o apóstolo Paulo, que declarou não ter a sua vida por preciosa, a não ser que ele cumprisse com alegria a carreira que lhe estava proposta, e que ele havia renunciado à sua vida a tal ponto de que já não era mais ele quem vivia, mas Cristo que vivia nele. Então seja firme. Seja firme, porque Jesus declarou que quem ama, mesmo que seja a pai e mãe mais do que a ele, não é digno dele. E quem não renuncia a tudo quanto tem, até mesmo a própria vida, se necessário for, não pode ser seu discípulo. Seja firme, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Obviamente que não se trata de ser salvo pelas obras, não se trata de ser salvo por, no esforço carnal, deixar de praticar algumas coisas e praticar outras. Não. Trata-se antes de perseverar, porque foi salvo. Quem persevera demonstra ter a fé verdadeira, e quem não persevera demonstra não ter a fé verdadeira que leva à salvação. Então, se você já está seguindo a Cristo ou vier a segui-lo, seja firme, arraigado e sobreedificado em Cristo. A terceira recomendação é a seguinte: se em algum momento da sua jornada cristã você tropeçar e cair, se afastar, não fique caído, não fique afastado, levante e continue a sua jornada cristã, porque nós somos pecadores regenerados, pecadores salvos, mas continuamos pecadores, sujeitos ao pecado, sujeitos a cair. Mas quando nós caímos, quando você cair, se vier a cair, em algum momento da sua jornada, não permaneça caído, não permaneça afastado. Levante-se e continue a sua jornada cristã. Faça como o filho pródigo, que caiu um dia, afastou-se da casa do pai, mas quando ele caiu em si, ele se arrependeu. E ele disse e fez. Levantou-se, foi para a casa do pai e disse ao pai: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não posso ser chamado como um dos teus filhos, faze-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus servos. Então faça como o filho pródigo, levante e volte. Faça como Pedro, depois de restaurado por Jesus de sua queda. Pedro também caiu, negou a Jesus vergonhosamente, mas Jesus o restaurou e ele se tornou no Pedro que nós conhecemos. Lembre-se de que você tem um advogado que intercede por você diante do Pai. Você é de Cristo? Pretende renunciar a Cristo? Olha, se você é de Cristo e não pretende renunciar a Cristo, permanecer afastado será tempo de muita tribulação, de muita angústia. Eu já ouvi o testemunho de um homem quando voltou para a igreja, depois de 23 anos afastado, voltou para a presença do Senhor, voltou para a igreja. O testemunho dele foi: 23 anos da minha vida jogados fora, perdidos. Então, se cair, não permaneça caído, volte, levante-se imediatamente e volte. E aí nós chegamos então à última recomendação, quarta e última. Uma vez que você se decidiu por seguir a Cristo, está firme nessa decisão e não pretendendo cair, ou se cair, se levantar, então, meu amado irmão, esforce-se por ser o melhor servo de Cristo possível. Leia a Bíblia, porque crente lê a Bíblia, não é? Crente lê a Bíblia, tem que ler. Então se esforce por ler a Bíblia. Tem muita gente que não gosta de ler,
mas precisa ler a Bíblia. Ore muito, porque crente ora. Não ora? Claro que crente ora. Então ore muito. Ore por você, ore por sua família, ore pelos seus irmãos em Cristo, ore pela conversão, principalmente pela conversão daqueles que você conhece, que fazem parte da sua família, do seu ciclo de amizade, da sua cidade e que ainda não se converteram. Exercite o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei. Obras da carne, não. Fruto do Espírito, sim. E faça intencionalmente coisas para Deus. Tenha essa intenção de fazer coisas para Deus. Faça por si mesmo, sozinho, no seu particularmente, mas também faça junto com outros irmãos através da igreja. Diga para Deus, como disse o profeta Isaías lá no passado: eis-me aqui, envia-me a mim ou usa-me a mim. Contribua para a causa do Senhor de todas as formas que lhe forem possíveis. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme Jesus orientou. Então, que Deus abençoe a sua vida e fique aí com essas 4 recomendações. Receba Jesus, seja firme em sua decisão, se tropeçar e cair, levante-se, peça perdão e siga adiante na sua jornada cristã. E, meu irmão, esforce-se por ser o melhor servo de Cristo possível, o mais dedicado e fiel possível. Amém? Que Deus nos abençoe a todos.